A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar com você, como a gente já tem falado, o Salmo 133 e o versículo de número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a orla de suas vestes. Pensa que texto maravilhoso é esse. Esse texto, ele nos mostra a excelência do elo, da união, a excelência da koinonia, comunhão, que o cristão tem que ter. Quando o salmista faz esse cântico de elevação, que é chamado Cântico dos Degraus, ele mostra e enfatiza que todo aquele que tem parte com a palavra e que tem parte com Deus é uma só pessoa. E nós costumamos dizer, e Paulo diz também, que é um corpo. E esse corpo tem muitos membros, tem pé, tem mão, tem cabeça, tem olho. Então, no automático, diz que a união ela é um elo. E como eu disse, a união, eu já disse em outro texto, em outro vídeo, a união ela é boa. A união ela é agradável e a união é saudável, é suave. E o próprio Jesus diz: "Segue-me, porque é suave. O meu jugo, o meu fardo é leve, é suave." Então, nós vamos notar que o posicionamento para um cristão ter e ser cheio da presença de Deus é ele ter união. E aqui não está falando de igreja. Aqui não está falando de uma clã religiosa. Não está falando, aqui está falando de um povo separado, um povo que está qualificado para sentir a presença de Deus em sua vida. E nós vamos notar que o primeiro passo é o elo, é a união. Você sozinho não vai conseguir fazer nada. Eu vejo muitos líderes, eu vejo muitos pastores que só ele canta, só ele prega, só ele faz. Só ele é o líder. Quem é o líder do departamento de evangelismo? É o pastor. Quem é o líder da mocidade? É o pastor e a mulher dele. Quem é o líder do círculo de oração? É a mulher dele e o pastor ajuda. Quem é o líder do evangelismo? Quem é o líder da mocidade? É o pastor. Quem está lá na portaria? Era para ser o porteiro, mas é o pastor que está na portaria recebendo as pessoas. Quem está tomando conta do som é o pastor. Quem está fazendo qualquer outra atividade é o pastor. Só tem ele para fazer naquela igreja. A igreja é cheia de obreiros. A igreja é cheia de membros. Cada um tem que fazer uma coisa, um toma conta do som, outro toma conta da porta, outro toma conta do estacionamento, outro canta, outro faz parte do departamento, outro faz parte do evangelismo. Tem delegações. Eu já fui e estive numa igreja, quem sabe esse líder está me assistindo agora, que a pessoa ganha oportunidade, o evangelista, o pastor ganha oportunidade, tem sede de falar de Deus, mas não fala, porque só o pastor presidente prega, só o pastor presidente faz, só. E daí, quando ele não faz, ele coloca o segundo dele e aquela pessoa fica sobrecarregada, porque aquele segundo, quando o pastor não está, ele canta, ele prega, ele abre o culto, ele e fica sobrecarregado. Com o tempo,
essa pessoa abandona aquela igreja e vai para outro ministério, porque ela está sobrecarregada. Tem um monte de obreiro, ali, e pode sim fazer uma coisa. Então nós vemos que o primeiro passo aqui é a união, tem que ser unido. Você não é sozinho na terra, você consegue fazer as coisas. Você não vai conseguir tomar conta de algum projeto, algum objetivo sozinho. Você tem pessoas para te ajudar. Por mais que elas sejam pagas, mas você tem pessoas para te ajudar. E agora nós vamos aqui num outro passo. Aqui, o primeiro é a união. O segundo, da união. Para essa união ser permanente, para essa união continuar existindo, ela tem que ser selada. E selada com a presença de Deus. E esse texto aqui mostra para nós aonde está a presença de Deus. A presença de Deus está no óleo. É como o óleo, quer dizer, precioso, o óleo puro, de grande valor. Ele é precioso. O óleo aqui, ele significa e tem a sua simbologia da presença do Espírito. Então, quer dizer, uma união que não tem a presença do Espírito, ela não vai permanecer. Uma união que não tem a presença do Espírito de Deus, ela não vai subsistir. Você não vai conseguir existir naquele lugar se não tiver uma união com o óleo, quer dizer, com a presença de Deus na vida. E nós, se nós formos pegar parte por parte, nós vamos ver que quando fala da presença de Deus e tem o significado do óleo, o óleo santo, ele traz para nós grandes lições. O óleo clareia nas trevas. Se você tem o óleo de Deus, a unção de Deus na tua vida, ela não pode ser uma vida de trevas. E não preciso nem abrir o dicionário para falar o que é trevas na vida de um crente, de um cristão. Então o óleo, ele serve para iluminar. Por quê? Porque serve para iluminar. Nos tempos bíblicos, colocava-se o óleo na botija e acendia o fogo, clareava a casa. E nós vemos essa história, essa passagem do óleo em Mateus 25, das prudentes, das loucas, que levavam azeite. Não levavam azeite à toa, era para iluminar o caminho, dissipar toda a treva. Então, quer dizer, se você tem a presença de Deus em tua vida, você tem que, aonde você botar os teus pés, tem que clarear. As coisas têm que ser nítidas, visíveis, porque Deus está em cima, completando essa união. União, ela tem que ser selada com a presença de Deus. E a presença de Deus aqui, no Salmo 133, é o óleo precioso. O óleo também, ele tem a sua função como tempero. Se você não colocar o óleo, ele está falando do azeite de oliva, se você não colocar no alimento, não ficará um alimento agradável, bom para o paladar. Então aqui ele fala que o óleo serve também para o tempero. E colocando em nossas vidas a presença de Deus como óleo, ela nos faz ser diferente. E aonde nós nos encaixarmos, aonde nós nos tivermos, nós vamos fazer a diferença. As pessoas vão sentir gosto, prazer, vontade de estar conosco, porque nós estamos envolvidos naquele ambiente como um tempero que tira todo o gosto amargo, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, porque nós somos abençoados com a presença de Deus. E a presença de Deus nos faz ser diferente. O óleo,
ele também, nos tempos bíblicos, era terapêutico. Você vai ver que ungia seus animais para não pegar aqueles mosquitos, aquelas moscas, então não parava nada, não parava carrapicho, não parava nada ali, porque o óleo ele servia para cuidar daqueles animais. O óleo era terapêutico porque também ele poderia colocar-se na, em, algum, em alguma machucadura para poder não causar uma infecção. Então, quer dizer, o óleo, ele não se mistura com a água, você entendeu? Ele não se mistura. Então, quer dizer, aqui fala de uma união, uma união junta, uma união permanente, onde é como o óleo. É difícil você se limpar de um óleo. Se derramar um óleo sobre você, é difícil, tem que lavar muito, com muito sabão, mas é difícil, fica aquela caspa, sabe? Então o óleo aqui serve para fins terapêuticos, quer dizer, tudo que tiver em tua volta que quer tentar tirar a tua paz, tirar a tua comunhão, tirar a essência que há em ti, o óleo não vai deixar, porque é a presença de Deus invadindo o teu ser. O óleo também é para a proteção dos animais, entendeu? Que eu já falei sobre isso, proteção dos animais, de bichos, é, eles usavam muito óleo. Então, quer dizer, o óleo servia para clarear, o óleo servia para fazer alimentações, entendeu? O óleo servia para fins terapêuticos, porque passava-se o óleo para poder tirar uma dor, para poder tirar uma enfermidade, entendeu? Era passado-se o óleo, aquele preparado com unguento, preparado com várias especiarias, então tinha a sua função. E a presença de Deus em nós